É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Hoje eu tenho um tema importante. Eu noto confusão com a utilização de certas palavras. E quando alguém quer dizer o que está sentindo ou o que significa, ou quando as pessoas perguntam o que é exatamente loucura, insanidade, ou quando as pessoas usam erradamente os termos. Então, esse nosso vídeo de hoje, a gente vai tentar esclarecer esse meandro de palavras, botar dentro dos seus significados verdadeiros, para que você possa analisar quando escuta alguma coisa, onde se encaixa. Existem confusões de palavras, quando as pessoas usam equivocadamente um termo, ou quando as pessoas usam tanto um termo que ele passa a significar outra coisa. Então, vamos tentar ser bem técnicos a respeito disso, porque hoje vamos falar sobre insanidade. O que é insanidade ou loucura? Fulano ficou louco. O que significa? Então vamos começar tentando definir o que não seria insanidade. Quando, por exemplo, alguém pede, eu preciso de um atestado de sanidade mental. Quem pode dar esse tipo de papel que vai atestar que você não tem insanidade ou que você é saudável mentalmente? E alguns discutem até, tem isso? Até que ponto isso é loucura ou não? E o que é ser normal? E essas palavras todas. Essa é a confusão. Primeiro, a palavra normal. Eu já comentei em alguns outros vídeos sobre normal. Quando nós falamos a palavra normal, a que estamos nos referindo? E por que algumas pessoas confundem? Isso é normal. A palavra normal tem um significado, mas existe uma outra palavra que é extremamente confundida com normal, que é comum. Qual a diferença entre comum e normal? Comum se refere à frequência com que alguma coisa acontece. Uma coisa acontece muitas e muitas vezes. É uma coisa comum, mas não é necessariamente normal. E o que seria então uma coisa normal? Uma coisa normal pode até ser incomum. Como assim? O normal não tem acontecido frequentemente em determinadas circunstâncias. Então, normal se refere a quê, se não é a frequência? Normal se refere às leis que regem certo fenômeno. Por exemplo, vamos falar sobre o tempo, o clima, meteorologia. O que é que a meteorologia estuda? Estuda o clima. Quais são as leis que regem o clima? O que é que afeta o clima? Então, nós podemos dizer que temperatura, umidade do ar, localização geográfica, pressão, vários fatores interferem no clima. Nós podemos até dizer que o clima é meio imprevisível, mas existem leis. Por exemplo, nevar no Rio de Janeiro. Dentro das leis que regem o clima, impossível nevar no Rio de Janeiro. E se começar a nevar, você vai ver que vão vir repórteres de diversas partes do mundo para falar sobre esse fenômeno totalmente anormal. Porque dentro das leis que regem o clima, não pode nevar no Rio. Mas granizo, isso é anormal? Não. Dentro das leis que regem o clima no Rio de Janeiro, pode acontecer do granizo. É um fenômeno incomum, mas de nenhuma maneira anormal, assim como o eclipse. Por mais extraordinário que seja, é um fenômeno perfeitamente normal, mesmo que ele aconteça de 100 em 100 anos. É um fenômeno normal, dentro das leis que regem esse fenômeno, porém extremamente incomum. Então, perceberam a diferença? Normal, incomum. Então, um se refere à frequência e o outro se refere às leis que regem o fenômeno. Então, uma brincadeira que eu já fiz com algumas plateias. Ser neurótico é normal? Automaticamente as pessoas, sim, todo mundo. Não. Ser neurótico pode até ser comum, mas não é um fenômeno normal. Porque quando você é considerado normal, significa que você não é neurótico. Mesmo que muita gente seja neurótica hoje em dia. A neurose é considerada uma alteração do comportamento. De maneira, então, que dentro da normalidade, você não seria neurótico. Mas se isso tem acontecido muito, por diversas circunstâncias, você vai dizer que é um fenômeno comum, mas de maneira nenhuma um fenômeno normal. Muitas pessoas têm transtornos gástricos hoje em dia. Isso é normal? Não.
Ter um transtorno gástrico é um fenômeno fora do normal, significa que você tem uma doença, mesmo que todo mundo numa determinada localização sofra do mesmo mal. Perceberam a diferença? Bom, então, com relação à saúde mental, o que seria normal? É aí que as coisas ficam complicadas, porque definir o comportamento humano é muito mais complicado do que o comportamento animal, por exemplo. Por isso, começa-se estudando o comportamento animal, que é mais previsível, porque a causa das respostas animais estão intimamente ligadas às suas experiências físicas. Por exemplo, a alimentação. Um leão ataca quando? Normalmente, com relação à invasão de território, cria. Então, existem circunstâncias restritas que causam agressão do animal. Se ele não tiver nenhuma dessas circunstâncias, você pode até, com uma certa precisão, prever o seu comportamento. Mas com os seres humanos fica mais complicado. Então, como seria um atestado de sanidade mental? Como é que a gente pode olhar para uma pessoa e dizer ela é saudável mentalmente ou não? Como nós não lemos pensamentos para dizer exatamente o que a pessoa pensa, você vai ter que usar algumas ferramentas. Então, como penetrar nos pensamentos de alguém para dizer algo assim? Então, nós usamos a maneira com que nós representamos a realidade. Nós não lemos pensamentos. Então, como é que nós nos relacionamos? Como é que você descreve a outra pessoa o que está vendo? Nós usamos uma ferramenta. Linguagem, especificamente palavras. As palavras são um instrumento, uma ferramenta para que nós possamos passar para outra pessoa o que vemos ou o que sentimos. Então nós usamos palavras para descrever. Então eu uso uma palavra que representa aquilo que eu estou vendo. Mas representar a realidade é uma coisa complicada, principalmente com as palavras. Como assim? A palavra, que é essa ferramenta de comunicação, ela em si mesma tem duas funções. Símbolo, sim, símbolo. Uma palavra simboliza alguma coisa na realidade. Por exemplo, quando eu digo carro. A palavra carro representa a imagem carro. Então, quando eu digo carro, você entende o que eu estou falando, uma vez que falamos o mesmo idioma. Mas a palavra, além de símbolo, ela tem uma outra função, chamada signo ou significado. Mas carro não é o significado, as pessoas confundem. Símbolo é a representação gráfica, mas signo, significado, ele tem uma função a mais. Por exemplo, a palavra pai simboliza a figura humana do sexo masculino que contribui com o material genético na perpetuação da espécie. Peraí, você complicou muito. Usei várias palavras, mas o sentido exato da palavra é isso. É aquele que, usando o seu material genético, permitiu o surgimento de um novo ser. E você sabe, inclusive, qual parte dessa contribuição estamos falando. Então, ele contribuiu com um cromossomo ou seja, ficou muito claro o que estamos falando quando a gente fala pai. Porém, quando eu uso essa palavra numa frase, num contexto, numa mensagem, pode acontecer algumas coisas estranhas. Eu uso essa palavra numa frase tentando passar para outra pessoa o que eu penso a respeito de um assunto e a palavra pai está contida na mensagem. Mas o meu interlocutor, quando recebe a mensagem, não recebe como eu queria que recebesse. Por quê? Porque apesar dele entender que a palavra pai simboliza a figura masculina, etc, 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 o significado é diferente. Como assim? Por exemplo, pai, que é o símbolo disso, pode significar para algumas pessoas segurança, paz, tranquilidade e para outros medo, angústia e terror. Então temos a mesma palavra, mesmo símbolo, mas com significados diferentes. Então, quando eu uso a palavra pai, tentando passar uma mensagem de segurança, por exemplo, a pessoa que não tem essa sensação com relação à palavra pai
pode captar a mensagem que eu quero passar de maneira totalmente diferente. Por isso nós dizemos que a palavra tem símbolos e signos, ou seja, ela simboliza alguma coisa dentro da realidade, mas ela pode ter significados emocionais distintos para pessoas distintas, de acordo com a sua experiência. Então, esse é um passo, o tal do atestado de sanidade mental. Como assim? Dependendo para que você quer esse atestado. Bom, eu sou piloto de avião. Você entende por que as pessoas estão exigindo um atestado. Você vai ser responsável pela vida de várias pessoas, é uma coisa estressante, tem várias conotações. Então, um atestado de sanidade é importante. Não, eu sou policial e... Ou seja, várias situações, você atestar a sanidade a uma pessoa se torna importante. Como dar uma arma de fogo na mão de alguém que seja instável emocionalmente. Então, você tem motivos para um atestado. Mas como é que eu vou saber se essa pessoa é ou não instável emocionalmente? Nós podemos começar com as palavras. A gente não falou que a palavra tem duas funções? Representa a realidade, mas também produz sentimentos, emoções, e que essas emoções variam de pessoa para pessoa. Então, dependendo do motivo que você pede esse atestado, eu vou usar o que nós chamamos de palavras de poder, numa determinada corrente da psicologia, ou palavras de ancoragem, noutra escola da psicologia, de várias origens, mas eu vou pegar a palavra. Palavras que trazem uma grande carga emocional, principalmente diante do que você quer. Por exemplo, é um policial, é um agente especial, é alguém que... Eu vou procurar palavras que expressem a emoção que eu quero saber se ela está dentro da faixa da normalidade. Peraí, como assim dentro da faixa da normalidade? Como eu falei, a emoção no ser humano é algo difícil de definir. Por quê? Porque pessoas com backgrounds diferentes podem ter respostas emocionais diferentes e serem perfeitamente normais. Peraí, usou uma palavra difícil, eu não entendi. É simples. Você é uma criança que foi criada numa zona de conflito. Você nasceu na Bósnia, em plena guerra. E outra criança nasceu em Ipanema, na Zona Sul, com um ambiente familiar absolutamente tranquilo. Isso tem repercussões? Sim. Por exemplo, essa pessoa que nasceu na Bósnia, ela cresceu dentro de conflitos, havia um perigo constante ao seu redor e ela se desenvolveu normalmente. Não tem transtornos mentais, mas as respostas dela ao estresse, a determinadas situações, não tem nenhuma similaridade com esse criado num lar de classe média, numa zona bem tranquila, nunca exposto a nenhum tipo de violência. Então, se nós comparássemos um e outro, nós poderíamos dizer, mas essa pessoa não é saudável. Ela é, dentro das circunstâncias em que ela se desenvolveu. Então, para alguém que foi exposto a esse tipo de situação, a sua reação é perfeitamente normal. Agora, se esse aqui tivesse uma reação como essa, você poderia afirmar que ele está totalmente fora da faixa de normalidade. E se esse, criado numa determinada situação de estresse extremo, não apresentasse resposta nenhuma ao estresse, você poderia dizer que ele está fora da faixa de normalidade. Viu como não é uma coisa simples? Então, não basta você analisar a reação das pessoas às palavras de ancoragem ou palavras de poder. Você precisa também contextualizar essas respostas, dependendo da maneira com que a pessoa viveu. Então, num teste, pegaríamos palavras de ancoragem ou palavras de poder, palavras que suscitam reações, e você analisaria a pessoa diante dessas respostas. Você criaria alguns contextos, que palavra você utilizaria, que situação descreveria, e aí você vai analisar as palavras escolhidas, a reação a essas palavras, para analisar se a pessoa possui um transtorno emocional. Ah, ela é louca. Não. O que é um transtorno emocional? Significa que a sua resposta emocional diante dessa palavra de ancoragem ou de poder está alterada. Não está dentro dos parâmetros de normalidade diante do background que você possui. Mas nós não podemos afirmar com isso que a pessoa sofre
de qualquer tipo de transtorno mental. O que é um transtorno emocional? Ou seja, o estresse se acumulou, as suas respostas estão extremadas, são muito intensas ou são desproporcionais, mas isso altera as suas capacidades cognitivas? Não. Isso altera o seu comportamento? Não. Isso é sofrimento. As pessoas sofrem e quando elas sofrem, suas respostas emocionais se alteram. Isso pode evoluir para algo mais sério? Sim. Pode não evoluir? Sim. Porque as pessoas resolvem os seus problemas de diversas maneiras, lidam com eles de diversas maneiras, têm inclusive válvulas de escape e permitem aliviar a pressão e fazer com que elas permaneçam, seja o que nós chamamos de resilientes, durante muito tempo. Significa que ela é submetida à pressão e sai disso inteira. É como aquele metal que após ser submetido, quando cessa isso, ele volta ao seu estado anterior. Resiliência. Então existem pessoas que possuem, elas passam por situações que poderiam abalar muitas pessoas e conseguem superar. Então, se nós analisássemos durante o problema, ela estaria vivenciando um estado de transtorno emocional. Significa que ela não tem sanidade? De maneira nenhuma. Por quê? Porque essa emoção alterada não se traduz em nenhuma alteração nos processos cognitivos, transtorno mental, nem comportamental, transtorno comportamental. Mas o primeiro passo num transtorno maior é um transtorno emocional. Afinal, tudo começa no começo. Parece redundante, mas é muito importante. Então, as palavras têm essa capacidade. Elas produzem reações. Em vários vídeos eu falei sobre automatismos cerebrais. Então, é quase impossível você dominar-se diante de determinadas palavras ou reagir a elas. Então, como a pessoa utiliza as palavras, como ela constrói, nós podemos ler muitas emoções, mesmo aquelas que você gostaria de esconder. Mas não é só isso que define. O que seria a coisa mental? Porque nós não nos comunicamos exclusivamente com palavras ou com símbolos. Nós temos a estrutura do pensamento. Mas espera aí, você não pode ver a estrutura do pensamento? Sim, mas posso ver as suas construções verbais. A estrutura da frase, que nada mais é que a organização dos pensamentos. Como assim? Os pensamentos têm uma coisa chamada estrutura e organização. Qual a diferença? Estrutura. Quais as palavras que você usou e se elas estão corretamente distribuídas? E o outro, a ordem está correta? Como assim? Você já deve ter ouvido falar sobre 3 palavrinhas essenciais: passado, presente, futuro. Você sabe a diferença? Passado, algo que já aconteceu. Presente, algo que está acontecendo agora. E o futuro, algo que vai acontecer. Existem várias situações nesses 3 espaços de tempo. Tem, por exemplo, aquela situação em que imagine-se no futuro pensando no passado que ainda não aconteceu. Ficou complicado? Vou tornar simples. Eu estaria caminhando. É mais ou menos isso. Então, os verbos que nós utilizamos nos localizam no tempo. E o tempo faz parte da organização do nosso pensamento. Imagine alguém que sofreu um acidente e adentrou o pronto-socorro. O que é que o médico pergunta? Entre várias coisas. Qual o seu nome? Ele quer confirmar se o paciente está certo. Pode até ser, mas se ele tem a ficha e ele confia na enfermeira, ele sabe que é o paciente certo. Ele quer saber se você sabe qual o seu nome. Aí você diz, fulano, você sabe o que dia é hoje? Aí a pessoa, sim, eu sei que dia é hoje. Você sabe onde você está? Sim. Você sabe como chegou aqui? Sim. E ele faz mais algumas perguntas e você responde tudo corretamente. E aí ele vai escrever no seu prontuário, paciente, lote, lúcido, orientado no tempo e no espaço. Por quê? Porque se você sabe o seu nome, sabe, não faço ideia, eu estava em casa, agora estou aqui. O que você acabou de apresentar? Um lapso de tempo.
Você se perdeu no tempo. Então, apesar de você estar lúcida, peraí, não está lúcida? Você não está falando comigo? Você não sabe o seu nome? E alguns dados importantes? Então, você não está inconsciente, tá? Então, você tem relativa lucidez. Você está sofrendo de uma desorientação temporal. Mas também pode ser uma desorientação espacial. Então, alguma coisa não está funcionando bem na sua cognição. Então, a organização no tempo é um fator para definir o seu estado de equilíbrio mental. Então, seus pensamentos estão estruturados? Estão bem localizados no tempo e no espaço? E mais, você está usando os pronomes, os verbos. Pronome? Sim. Por exemplo, identidade. Eu. Você sabe quem é você? Sim, eu sou. E o outro, você sabe quem é? Não todos. Então, tem o eu, tem o você, tem o nós, tem os outros. Nós temos várias situações em que a identidade ou a identificação de alguém são fatores importantes. Quando você não consegue usar o eu, por exemplo, quando você tem um problema com a sua própria identidade, alguns pronomes ficam alterados. Isso é um princípio associado a outras respostas de que algo não vai bem na sua cognição. A utilização errada dos verbos, a perda. Então, a estrutura do pensamento e a organização são um dos fatores para definir seu estado de saúde mental. Então, as palavras indicam o seu estado emocional. A estrutura do pensamento e a sua organização falam sobre o seu estado cognitivo. E o que seria insanidade? Insanidade é uma total ruptura com a realidade, uma incapacidade de lidar com a realidade e as suas alterações. Você simplesmente não consegue mais e foge para a insanidade. Ou escapa, ou desaparece, ou se perde, ou cruza a fronteira entre sanidade e insanidade. Então você pode ter transtornos emocionais, você pode ter alguns transtornos mentais e não ser insano, ou não ter uma ruptura total com a realidade. Peraí, como assim? Vou dar um exemplo. Você é professor de cálculo, de matemática, de cálculo na universidade. E você trabalha num determinado período. E em frente, uma outra sala, tem um professor. E você encontra ele várias vezes ao longo do dia. Mas os horários são assim e você nunca conversou com ele. Você o reconhece de vista, sabe que ele é professor de cálculo também, mas nunca estabeleceu um convívio social. E se alguém perguntasse, quem é fulano? Ah, é um colega da faculdade. É seu amigo? Não, é um colega. É alguém que eu conheço, que eu sei quem é, mas nunca tive uma interação direta. Isso acontece. Mas um dia, você está para almoçar na cantina, vai pagar e percebe que esqueceu a sua carteira. Que situação constrangedora. Atrás está aquele seu colega, com quem você nunca conversou. E ele nota o seu desconforto e diz, não se preocupe, eu pago para você. Não, eu pago. Uma gentileza. Em outro momento você devolve. Olha só, que coisa gentil. É uma situação constrangedora, ele acabou de salvar você de uma situação desagradável. O mínimo, que é a cortesia, vocês resolvem sentar juntos. Você senta, muito obrigado e tal. E aí você, pela primeira vez, estabelece um relacionamento com essa pessoa. Conversa. Aquela coisa coloquial, oi, tudo bem, fulano e tal, conversa um pouquinho. E aí, num outro dia, você encontra com ele na fila, dessa vez eu vou pagar. Não, não precisa. Sentam juntos. E a partir daí, você começa um relacionamento superficial, colegas de trabalho, mas você passa a conversar. Agora você sabe muito mais sobre ele do que você sabia no início. É uma pessoa agradável, cortês, é um bom professor, algumas coisas, e você começa a conviver socialmente. Passado algum tempo, gentilezas trocadas à parte, você começa a reconhecer um pouco diferente dos demais. E um dia ele vira para você e diz, nossa, você é uma pessoa muito agradável, muito educada. Gostei muito de você. E por conta disso, eu vou te contar um segredo. E aí, ele diz que alguns dos seus colegas, na verdade, não são seres humanos. São pessoas que tiveram os corpos invadidos por uma inteligência alienígena. E ele explica a você sobre os perigos disso.
E como você se sente a respeito? Mas ele parecia tão normal. Professor da universidade. Continua sendo professor da universidade. Excelente professor. Mas ele trabalha, paga os seus impostos, tem uma vida perfeitamente normal, do seu ponto de vista. Por quê? Porque o comportamento dele é perfeitamente normal como de qualquer outra pessoa. Mas isso que ele disse não fez nenhum sentido. Significa que ele sofre de um transtorno. Mas esse transtorno não está se manifestando, por exemplo, na sua vida profissional e em várias circunstâncias. Ou seja, apesar dele ter, sim, um transtorno, ele é uma pessoa que tem um comportamento perfeitamente, como vamos dizer, dentro das normas do que se espera de uma pessoa nessas circunstâncias. Ou seja, ele parece perfeitamente são. Mas você agora tem muitas dúvidas. Significa, ele sofre de insanidade? Não. Mas ele tem problemas? Com certeza. Ele pode ter o que a gente chama de uma alteração da percepção da realidade. Nesse caso, o problema dele não é as palavras, emocional, a estrutura do pensamento, até está tudo direitinho, ele é professor de cálculo, então ele pensa corretamente, numa ordem perfeita, no tempo e no espaço, ou seja, parece tudo bem. Ele falando com você, parece normal. Qual é a falha então? Se não tem problema com as palavras, não tem problema com a estrutura, não tem problema com a organização, qual é o problema? Conteúdo. Como assim? É o que nós chamamos de delírio. Ele tem algumas alterações de conteúdo. E o que seria um delírio? A gente pensa em delírio uma coisa bem grave. Não. Significa que ele tem um conteúdo com relação à realidade, ou uma crença sobre a realidade, sem nenhuma ancoragem na realidade. Ou seja, ele não tem um motivo válido para desenvolver aquilo. Aquilo é fruto de uma instabilidade que surgiu. Só que não se traduziu ainda numa expressão de alteração cognitiva. Ele tem um conteúdo da sua realidade um pouco distorcido. Paranoia, mania de perseguição, ego, eu sou o Messias, eu sou alguém especial. Ou seja, existem delírios clássicos em várias ordens que não se traduzem necessariamente na insanidade. Significa que é uma pessoa aparentemente normal que tem algumas alterações no conteúdo dos seus pensamentos. Mas, como eu falei, um transtorno emocional pode evoluir para uma coisa mais séria? Sim. Um transtorno cognitivo pode evoluir? Sim. E um transtorno de conteúdo? Também. Então, o que é a insanidade? É a total ruptura com a realidade. A pessoa se torna incapaz de lidar com a realidade e suas alterações. Imagine que este homem que durante alguns anos trabalha perfeitamente bem, recebe uma notícia limite. A esposa pede o divórcio, ou ele é demitido, ou alguma coisa injusta faz com que seja demais para suportar. E ele faz então uma ruptura total entre ele e a realidade. E aí você diz que ele cruzou a linha da insanidade. Ou, vulgarmente, como as pessoas falam, loucura, que não é uma palavra correta. Quando eu falo a respeito dos transtornos e da dor que eles causam, as pessoas não têm uma real noção. Mas eu vou dizer sobre a carga que existe nos transtornos mentais. E é uma carga que vem do passado. Por exemplo, quando você vai xingar alguém ou ofender, e o seu objetivo é esse, você escolhe algumas palavras. Por exemplo, quando você vai ofender alguém, você diz assim: sua hipertensa, diabético. A pessoa vai até dar risada, é uma coisa estranha. Você não usa a palavra hipertenso ou diabético no intuito de ofender. É uma doença, qualquer pessoa pode ter isso. Como é que isso é uma ofensa? Por quê? É um contexto, mas é muito comum você usar seu esquizofrênico, neurótica, como uma ofensa. Como se a pessoa fosse a responsável. Ela é tão responsável quanto a pessoa hipertensa ou diabética. Ou você pode até dizer que no início seria, mas você nunca usa hipertenso num contexto de ofensa, como você faz com neurótico, psicótico. Tem alguns até com peso ainda maior.
Então, a pessoa que tem um transtorno mental, ela sofre terrivelmente, sofre com o transtorno e sofre também com o preconceito das pessoas, o medo. Ainda aquela coisa antiga que vem do lunático, ou de alguém possuído pelo demônio, ou alguém que não era bom da cabeça. Nesse sentido, o entendimento do que seria um transtorno, e que isso não significa necessariamente insanidade, e que uma pessoa com determinados transtornos em várias áreas pode ser uma pessoa perfeitamente entronaçada na sociedade, que pode ser útil, que pode cumprir as suas obrigações. Mas seria muito importante, no momento que você note a presença, que a pessoa procure o atendimento adequado para não cair nas malhas de um sofrimento ainda maior. Então, qual a nossa postura diante da situação? A postura que toda pessoa cristã deveria ter: piedade, misericórdia, porque nunca estamos isentos. Porque tem uma situação: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Quem pode dizer que não pode tentar fugir de uma realidade dolorosa demais para suportar? Quem pode afirmar com sã consciência que é capaz de lidar com qualquer coisa que a vida lhe atire? Por isso, é bom sempre a gente se colocar no lugar de outra pessoa, porque você nunca sabe quando será a sua vez e como você gostaria que alguém tratasse a você ou a um familiar seu nas mesmas circunstâncias. Então, não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem com você. Espero ter ajudado você a entender um pouco mais. Muita paz.